a nossa analista Lucinda Pinto volta aqui para o estúdio para trazer um panorama dos temas econômicos que teremos pela frente. Certamente, olhar com atenção as taxas de juros está no radar de todo mundo, né? É isso mesmo, Márcio. Na verdade, 2026 vai ser um ano super importante de movimentos de taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos e em outros países do mundo. Então, esse vai ser um assunto que vai dominar bastante as atenções. A gente até preparou aqui uma tela para aqui organizar um pouco o que vai acontecer. Quer dizer, a gente já está bastante preparado. A gente começa, então, o ano preparado para um corte de taxa de juros. O mercado vem apostando aí que deve começar a ter uma redução da taxa Selic a partir de março. E, embora seja ainda um movimento lento, um corte moderado, a dúvida se vai ser de 0,25 ou meio ponto percentual, essa perspectiva de que a Selic vai mudar de patamar, ela deve fazer uma reorganização na economia de modo geral. Bom, a primeira coisa que uma mudança de taxa de juros pode produzir na nossa economia é uma transferência dos recursos que hoje estão alocados em renda fixa, CDBs, títulos públicos do Tesouro, fundos de renda fixa que rendem bastante, porque com a Selic tão alta, assim, são realmente hoje os ativos mais atrativos, para a Bolsa. Então, esse movimento que a gente já tem assistido de valorização da Bolsa, muito por conta do movimento global, que a gente tem discutido tanto, do fluxo de capital internacional vindo para o Brasil, talvez comece a ser impulsionado adicionalmente por essa rotação, aí, por essa alteração de rendimentos nos ativos brasileiros. E uma segunda modificação bastante importante com o corte da taxa de juros é um alívio para os endividados. Então, é muito natural que, na medida em que a taxa Selic engaje aí esse processo de queda, as próprias instituições financeiras podem estar mais abertas, tanto para conceder empréstimos, quanto para renegociar com aqueles que estão com as suas dívidas atrasadas ou muito apertadas. Então, isso dá um alívio para empresas, para as famílias. Então, é um evento muito importante que pode impactar aí vários aspectos da economia. E cá entre nós, vai ser um desafio também para o investidor que está acostumado a ganhar muito dinheiro na renda fixa, agora vai ter que procurar outros portos para o seu dinheirinho, né? Excelente observação, Márcio. Aliás, acho que esse episódio do Banco Master também deveria provocar essa reflexão sobre a necessidade de se informar bastante, de entender que o retorno muito mais alto pode representar um risco. Então, vai trazer esse desafio, sim, como manter essa rentabilidade que tem sido bastante elevada num cenário de juros um pouco mais baixos. Mas é importante dizer que, na verdade, a projeção do mercado para a taxa Selic esse ano é de que ela caia até 12,25% até o fim do ano, depois caia para 10,5% no ano que vem. Quer dizer, ainda a gente vai ter juro de 2 dígitos por bastante tempo. E o segundo evento que a gente destacou é a eleição. E como é que a eleição se comunica com a economia? Todo ano de eleição, a gente vê muita instabilidade no câmbio. O dólar sobe, o dólar cai, a depender das pesquisas eleitorais, a depender do noticiário. Mas qual é o canal de comunicação de eleição com a economia nesse momento? Tem a ver com a política fiscal, porque no fim das contas os investidores eles têm uma preocupação muito grande com a capacidade do governo arcar com os seus compromissos, de pagar a sua dívida. A dívida no Brasil, Márcio, ela está se aproximando de 80% do PIB. Então, qualquer sinalização que os candidatos que vão disputar aí a eleição tragam a respeito do que eles planejam para o futuro, em termos de organização de gastos, arrecadação, quer dizer, as questões fiscais todas elas vão impactar muito as expectativas dos investidores e, como consequência, o dólar. E, aliás, é importante dizer que isso não é um privilégio do Brasil, porque isso está acontecendo no mundo todo. Os Estados Unidos também estão sofrendo com essa questão, porque lá a dívida também está bastante elevada. Essa é a Lucinda Pinto, nossa analista de economia, ajudando a fazer a gente entender o que virá na economia para 2026. Obrigado, Lucinda.